Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de Marte, mais especificamente Marte em Gêmeos, que acabou, de entrar no signo de Gêmeos no dia 20 de agosto. O trânsito de Marte costuma ser em torno de 60 dias, porém, Marte só vai sair de Gêmeos no dia 25 de março de 2023. Então, é um trânsito de 7 meses aí, né? E a gente precisa entender o que vai acontecer, o que vai mudar. E nesse tempo todo, como que a gente vai precisar ficar atento para tirar o melhor proveito e para tentar escapar dos efeitos colaterais negativos, até porque daqui a pouquinho Marte vai ficar retrógrado e aí a gente sabe que os efeitos colaterais eles aumentam. Pronto, vamos começar do comecinho, tá? Marte entrou agora em Gêmeos, dia 20/8, e ele vai continuar o seu trânsito, só sai no dia 25 de março de 2023. Durante esse período, Marte fica retrógrado do dia 30 de outubro ao dia 12 de janeiro. Então, vamos começar. Marte agora está no comecinho de Gêmeos, ele vai chegar até o grau 25 no dia 30 de outubro. Ele começa o seu movimento retrógrado, volta até o grau 8 de Gêmeos no dia 12 de janeiro e depois volta a andar para frente, só chegando no signo seguinte, em Câncer, né, no dia 25 de março. Então, tem todas essas movimentações, é por isso que ele fica todo esse tempo aí, eram para ser só 60 dias, né, porém, fica aí 7 meses, tá até aparecendo a pandemia, a quarentena. Mas enfim, vamos lá. O que a gente precisa entender, tá? Olha só, vou linkar uma outra coisa que está acontecendo também desde o ano passado, aconteceu ao longo desse ano, nos signos de ar. Gêmeos é um signo de ar e todos os mercúrios retrógrados do ano passado e desse ano foram em signos de ar, remexendo, revisando, repensando, reorganizando essas casas e esses assuntos na nossa vida, tá? Agora, ao longo desse mês de setembro, a gente tem o último Mercúrio retrógrado no signo de Áries. Ele começa em Libra, depois ele volta para Virgem. Em dezembro, a gente tem já mais um Mercúrio retrógrado, porém já em signos de terra, e todos os Mercúrios retrógrados de 2023 também todos em signos de terra, já movimentando e mudando as coisas aí. Então, esse Marte retrógrado é como se, em Gêmeos, é como se ele viesse encerrar esse ciclo todo de revisões, de revisitações que nós estivemos fazendo nessas casas e nessas áreas regidas por esses signos de ar, tá? Então, anota aí, já fica pensando, já fica imaginando, já olha no seu mapa aonde é que tem umas casinhas de ar aí para ver o que passou, o que repassou, o que ainda vai repassar, né? Porque ainda falta esse último Mercúrio retrógrado ali em Libra. Então já vai entendendo quais que foram os processos, quais que foram as casas mexidas e ativadas aí no seu mapa, né, desde o comecinho de 2021, tá? Vamos entender o que é Marte, o que é Marte em Gêmeos e depois o que é Marte retrógrado. Vamos passar por tudo bonitinho para ficar bem claro aí para vocês. Primeira coisa, o que significa Marte no nosso mapa? É a nossa energia de ação, tá? É a forma como eu vou agir, é o princípio do desejo, é o que me faz correr atrás das coisas, é a forma como eu luto por aquilo que eu quero, né? Óbvio, tem a parte ali um pouquinho não tão positiva assim de Marte, que traz raiva, que traz briga, que traz muito da impulsividade, a ira, a paixão desmedida, paixão, sabe? Paixão mesmo. É uma temática de Marte, não amor, paixão, aquele fogo, aquela coisa toda que deixa a gente doido, sem olhar, sem saber, sem raciocinar direito. Essa paixão, ela é advinda desse planeta Marte, tá? Então, todas aquelas coisas que movimentam, que dão desejo, gosto, prazer, paixão, tem a ver
com Marte, a forma como a gente luta, como a gente fixa os nossos objetivos, como a gente corre atrás das coisas que a gente quer, como a gente arregaça as mangas e vai fazer o que precisa ser feito, tem a ver com a energia de Marte no nosso mapa. Então, quando eu olho para Marte no meu mapa, eu entendo a forma como eu luto pelas coisas ou a forma como eu gostaria de lutar, quais são as ferramentas, como que é o meu guerreiro interno, né? E já que a gente está falando desse Marte em Gêmeos, como que é o guerreiro geminiano? Como que age um Marte em Gêmeos? Primeiro, Marte em Gêmeos age pelo poder aqui ou pela ferramenta da palavra. Vai querer conversar, vai querer discutir, vai querer convencer a outra pessoa, gosta de debates, gosta de mostrar, né, de falar para o outro o que pensou, quais foram as ideias. Ele é um guerreiro que ele lida com a parte estratégica das coisas e não, propriamente dito, com a parte prática. Tá? Então a gente precisa entender que Marte em Gêmeos vai fazer com que o nosso mental fique extremamente ativo, ativado, né? Muitas ideias, muitos insights, muitas coisas rolando aqui. E às vezes esse excesso de energia aqui, se a gente não fizer um pouco de força, ela não vai para o mundo, não sai daqui, não sai do campo do mundo das ideias para ir para a prática. A gente pensa, a gente fala muito a respeito de várias coisas, mas na hora de colocar em prática é onde esse guerreiro, né, geminiano tem muita dificuldade, né, porque não consegue muitas vezes colocar em prática porque tá pensando demais, porque tá pensando várias coisas, porque acha que vai, depois não vai porque já pensou em alguma outra coisa. Então aqui vai estar muito movimentado e a gente vai estar com um pouquinho de dificuldade em focar, né? Eu vou querer falar, saber sobre tudo, falar a respeito de tudo, dizer a minha ideia, dizer a minha opinião, blá, 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 blá. Tá, mas e daí? Você fez o quê com tudo isso? Tá? Então, Marte já tá no signo de Gêmeos e já é bom a gente ir se perguntando de tudo isso que tá aqui dentro. O que que eu vou fazer com isso? O que que tá me servindo? Qual que é a utilidade? O que que eu tô colocando em prática? Tá? Então, comece a se questionar todos os dias, ou pare pelo menos uma vezinha aí por semana, né, para vocês perguntar, poxa, de tudo que eu falei, do que eu ouvi, das ideias, das notícias, dos conhecimentos que eu corri atrás, como é que eu posso colocar isso em prática agora? Você vai ter que se lembrar o tempo todo de linkar o ideal, as ideias todas, com aquilo que você está fazendo na sua vida aí, senão aqui fica muito cheio, perde completamente o foco e não sai do lugar, né? Ou às vezes até quando sai, porque é meio que desfocada essa energia de Marte em Gêmeos, ainda acaba andando em círculos, tá? Então precisa ter muito, tô aqui, para onde que eu vou e que passos que eu estou dando, senão vai se perder, tá? Então você precisa aí colocar um foco, uma clareza, um objetivo, né, para que você não acabe se perdendo nas suas ideias, nesse excesso de movimentação mental que está acontecendo, que vai começar a acontecer aí pra gente, né? Porque a gente fica muito inquieto, a gente busca muitos estímulos externos, quer tudo muito rápido, né? Porque se tem uma coisa que Marte em Gêmeos não sabe fazer é esperar, tá? Coloquei aqui, já quero que saia o resultado no outro dia. E a gente sabe que não é assim para ninguém. Então esse esperar pode ser que desanime muito a gente nesse período, de achar que a gente já quer tudo agora e resolver sair e montar e dar resultado e chegar no final, sendo que eu dei o primeiro passo ontem. E se eu não chegar no final hoje, aí eu desanimo e acho que não é pra mim, né? E aí começo a desanimar as outras pessoas que estão ao redor, porque eu falo, tentei isso e não funcionou, não era bem assim não. Mas você tentou quanto tempo? 24 horas? Deu tempo já, né, de surtir efeito isso que você tá fazendo? Então, se conscientiza muito em relação a isso, ao quanto que você não está querendo soluções mágicas ou fórmulas mágicas, e fórmulas mágicas não existem, a gente está com uma paciência bem curtinha nesse período, né? E aí eu vou querer tudo muito para ontem, eu não vou conseguir, aí eu vou desanimar, e pior do que eu desanimar, eu ainda colocar areia no projeto, no sonho, no desejo, na tentativa da outra pessoa, porque a gente não pode esquecer que Marte em Gêmeos tem uma energia muito forte da comunicação, de falar, de dizer, né, dessa coisa muito impositiva em relação ao que fala,
né? E aí a gente vai estar com esse poder, com essa ferramenta de comunicação muito forte. A gente vai falar, as outras pessoas vão ouvir, vão captar, vão concordar com aquilo que a gente está falando, sendo que a gente não tem propriedade para isso, sendo que a gente não tem como, não deu tempo. Eu tentei ontem, não funcionou, eu parei, achei que não deu certo e já saio falando para todo mundo que não funcionou. Então, responsabilidade com as suas palavras, responsabilidade com aquilo que você está passando para as outras pessoas. A gente está sendo testado em relação às responsabilidades daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente passou para as outras pessoas, desde quando os nodos lunares fizeram o trânsito Gêmeos-Sagitário. Sagitário-Gêmeos. Estava saindo Sagitário, chegando em Gêmeos, na verdade. E isso vem desde 2020, se eu não me engano. 2020, depois 2021 já mudou. Exato, desde 2020. Então a gente está aqui, se eu não me engano, desde abril de 2020, quando os nodos lunares entraram nesse eixo Sagitário-Gêmeos, a gente começou a ter que falar, dizer, né, passar informação para as outras pessoas, tanto que deu aquele boom de lives e tal e tudo mais. E aí, quando chegou 2021, com a questão de todos os mercúrios retrógrados nos signos de ar, a gente começou a ter que ter responsabilidade, puxão de orelha do universo em relação àquilo que a gente estava passando para as outras pessoas. E aí tinha uma série de estruturas de pessoas que estavam ensinando coisas para ensinar outras pessoas, que vocês sabem que eu tô falando, né? Das pessoas que estavam vendendo curso, de como é que vende curso, tipo isso, sabe? E essa estrutura toda foi caindo, né? Porque passou-se a necessidade tanto da responsabilidade quanto dos resultados práticos de tudo aquilo que eu estava só falando. E todo esse ciclo se finaliza agora com Marte retrógrado no signo de Gêmeos, tá? Então é uma coisa que, não é de agora, não é de hoje, os efeitos que a gente vai sentir, não é desse momento, muitas vezes não é nem desse último ano, nem desses últimos 2 anos, vem coisa que vem lá desde o começo de 2020, que a gente vai sentir o efeito agora, tá? Então, responsabilidade sobre aquilo que você está falando, responsabilidade sobre aquilo que você teve. Quando você for passar alguma coisa para outra pessoa, você fala, para mim, isso não deu certo. Para mim, essa é a minha opinião. A gente tem uma dificuldade muito grande em passar a nossa opinião para as outras pessoas, né? E quando essa opinião, ela não é aceita. Hoje em dia, a gente não está mais aberto para o debate. Hoje em dia, a gente só quer ter razão. Quando eu converso com outra pessoa, eu não converso para ouvir ela. Eu só tô ali esperando ela dar uma pausa para eu já falar que eu penso que não é assim, que é de outro jeito e tal. A gente vai precisar aprender a ouvir muito e aprender a se expressar com responsabilidade agora, porque a conta ela vai chegar e essa conta vai chegar quando Marte ficar retrógrado, tá? Então esse Marte ficando retrógrado, né, ali, exatamente, vou passar de novo a data. 30/10 a 12/1, dos 25 graus de Gêmeos até os 8 graus. Então, olha onde é que está isso no seu mapa para você ver quais são os efeitos ali que você pode esperar, que vão vir, qual que é a casa atingida, onde é que você vai ter que tomar mais responsabilidade em relação àquilo que você está afirmando, passando, ensinando, aprendendo, tá? Tem todas essas questões aí. Então, procura aí no seu mapa para você ver aonde que isso vai bater. Tá? Eu sei, quando fala de Marte, quando fala de paixão, quando fala de relacionamentos, eu sei que tem um apelo muito grande, né? Todo mundo quer saber de relacionamento. Então, já que Marte fala de paixão, o que eu tenho para dizer para vocês é que, primeiro já com essa entrada, não vou nem falar com Marte retrógrado ainda, porque eu não comecei com essa parte, mas vamos lá. A gente vai ficar com os nossos desejos, vontades, com as nossas paixões difusas. Então, se eu estava muito apaixonado, muito apegado, né, a uma ideia ou alguma coisa ou alguma pessoa, né, eu já vou ver vários outros vieses. Essa energia, ela já vai ficar desfocada, né? Então, se eu estava muito apaixonado por alguém, essa energia ela vai baixando. E aí, se deu tempo de construir uma relação, se deu tempo de construir uma relação sólida, né, você já passou da paixão para o amor,
essa relação fica. Agora, estava no começo, eu estava super apegado e tal, né? E aí já vem esses outros focos, essa multiplicidade geminiana, pode ser que a relação ela não se sustente, tá? Então, veja aí como é que você tá, né, nessa relação, veja aí como é que estou começando, tá no meio, a gente já conseguiu estruturar e tal, porque fica mais fácil. Se tiver muitas vezes muito no começo, fica um pouco difícil de manter esse relacionamento com esse Marte em Gêmeos agora, que a gente vai precisar de um pouco mais também de liberdade, né? Signos de ar falam de liberdade. A gente vai querer um pouco mais ver outras coisas, ver outras pessoas. Se você já está dentro de uma relação, de um namoro, de um casamento, enfim, você vai ter que, junto com o seu parceiro, proporcionar para vocês dois essas vivências de fazer um pouco de coisa diferente agora, sair de uma rotina, os dois experimentarem coisas novas juntos, ou dizer, não, peraí, segue aí, vou fazer alguma coisa nova, depois a gente volta e se reúne, troca ideia de ver como é que foi e tal e tudo mais. No dia a dia, eu não tô falando especificamente dentro do relacionamento, que vocês vão ter que colocar outras pessoas e que vocês vão ter que experimentar pessoas novas no relacionamento. Não, vocês, na vida de vocês, precisarão colocar coisas diferentes, precisarão colocar estímulos diferentes, juntos ou separados. Depois, quando volta, junta os dois, se encontram no final da noite, se encontram, né, ali quando um chegou em casa, vocês tenham o que falar, tenham o que trocar de informação um com o outro. Vai precisar desse ar, dessa sensação de novidade, dessa sensação de liberdade. E se você não está profundamente, realmente apegado ou conectado com outra pessoa, vai ser um pouco mais difícil de você se conectar agora, nesse momento, tá? Tem algumas coisas que acontecem ali com Marte retrógrado, que já já eu chego lá, mas nesse período é meio que difícil você se jogar de cabeça em uma coisa só, em uma pessoa só, se você já não vinha com esse movimento de construção do relacionamento de um período anterior. É mais possível que você se desapaixone ou se desapegue do que você se apegue agora com essa energia de Marte em Gêmeos, tá? Então presta atenção, né? Não vai muito a fundo nas coisas aí, porque as pessoas não vão estar com essa profundidade, nem com essa disponibilidade agora, nesse momento. Pronto? Então tá, já entendemos o que é Marte, já entendemos o que é Marte em Gêmeos, tá? E agora vamos entender Marte retrógrado. Eu sei que Marte ainda não tá retrógrado, ainda faltam uns bons 2 meses aqui, é isso? Mais de 2 meses, mas já vou falar tudo nesse vídeo, aí já fica tudo ok. Depois, quando chegar lá de novo, vocês assistem, tá? Pra lembrar e ficar fresquinho na memória. Ou já vão se preparando para diminuir os efeitos colaterais de Marte retrógrado lá na frente. Bom, Marte retrógrado de 30 de outubro a 12 de janeiro. E aí a gente tem um revés de toda essa energia de Marte em Gêmeos. A primeira coisa é a hora de chegar à conta, daquela cobrança que eu acabei de falar. Então, se a gente afirmou muita coisa sem ter respaldo, a conta chega. Se eu contei uma mentirinha aqui e outra ali, a conta chega. Se eu burlei determinada coisa em algum momento, a conta chega agora, né? Se eu andei falando ou fazendo algumas coisas, mas principalmente falando, tá? Principalmente, porque é Gêmeos, tem a ver com o que a gente fala, com o que a gente diz, com o que a gente ensina para as outras pessoas. Então, tudo isso, essa conta daquelas pequenas mentirinhas, inocentes e às vezes nem tanto, né, que eu contei desde esse período, eu vou focar bem aqui, né, nesse período aonde a gente tá com essa cobrança mais forte, né, desses signos de ar. Então eu colocaria de 2021 para cá, essa conta chega pra gente, tá? Tipo das coisas que eu falei, do que eu me comprometi e não fiz, do que eu disse que eu tinha certeza absoluta que era assim e não era. Quando eu falo com consciência, tá? Se eu falei que era assim, mas eu não sabia que não era assim, tá, ok, vamos fazer de conta que o universo deixa passar. Agora aquilo que eu disse, não, porque eu sei, porque eu tenho certeza, porque eu vi, eu li, eu não li em lugar nenhum, eu só dei a minha palavra sem
que isso fosse de verdade uma palavra confiável, vai chegar. Então, muito cuidado com todos aqueles pequenos sistemas que você tentou burlar, porque agora é o momento de receber a conta, né, de todas essas coisas que a gente se comprometeu e não era para se comprometer. Momento ideal para você trabalhar a sua persistência e a sua perseverança, tá? Porque essa característica da gente não persistir, não fazer a manutenção das coisas fica muito reforçado com Marte retrógrado, né? Então vamos trabalhar a persistência, a perseverança, um dia depois do outro, um dia de cada vez, e amanhã de novo, e depois no outro dia de novo, e depois de novo, né? Porque com Marte retrógrado em Gêmeos, a tendência é que a gente fique muito, mas muito impaciente, né? A ponto de se irritar com as pessoas, a ponto de se irritar com a vida, a ponto de se irritar com a gente mesmo, né? Porque as coisas, a gente vai achar que as coisas não estão andando, as coisas estão andando, só que as coisas não estão andando no ritmo que a gente quer. Então a gente vai ficar ali meio que chutando o ar, estressado mesmo, por conta que nada funciona, nada anda, tá? Como eu falei, nesse período aqui de Marte retrógrado, vem muita coisa à tona do que a gente fez e do que a gente falou que não era verdade, tá? Então algumas máscaras caem nesse período, algumas coisas nossas e das outras pessoas são descobertas, são desvendadas, né? Porque, querendo ou não, aquela ideia de que a mentira tem perna curta, uma hora vai ser descoberta, uma hora vai ser descoberta, uma hora vem à tona, mesmo que a gente não queira. E esse é o período mais provável que essas coisas todas aconteçam, tá? Então a gente vai ter que, nesse período de Mercúrio retrógrado, ou até mesmo antes, ver tudo aquilo que a gente falou e se comprometeu e que a gente não existiu, a gente não teve condições de bancar, e meio que tentar amenizar ou organizar, né? Se em algum momento lá atrás eu falei, eu me comprometi, eu disse uma determinada coisa que não era, quem sabe agora tá no momento de chegar ali pro coleguinha e dizer, fulano, aquela vez talvez não foi bem assim, não era desse jeito, desculpa, eu me precipitei, eu falei depois quando eu fui olhar já era outra coisa, então volta, né, um pouquinho aí, tenta minimizar, assumindo a culpa, assumindo o erro, assumindo a responsabilidade daquilo que em algum momento você só falou, você só, jogou assim, né, saiu e virou as costas e não se comprometeu. Se comprometa com isso agora, tá? Extremamente importante, é melhor você estar sempre um passo à frente do universo. Então eu sei que vai dar problema lá, deixa eu tentar começar a consertar aqui, né? É para isso que a gente precisa, é para isso que existe a astrologia, e é para isso que a gente lida com todas essas coisas e previsões e olha para o céu para entender os movimentos aqui de baixo, tá? Então tem muita... Além disso, tem uma coisa que a gente vai estar muito precipitado mais ainda para as coisas. Eu vou ver um milésimo de determinada coisa e eu já vou tirar todas as conclusões e eu vou achar que estou sabendo tudo. A gente vai estar precipitado, a gente vai estar julgando as coisas com uma rapidez imensa, sem procurar ou sem querer saber da coisa toda. A gente vai estar com uma tendência muito maior, por conta dessa precipitação, de se enganar e de errar. Então, quando você for dar algum palpite, dar alguma opinião, julgar alguma coisa, né, aperta um pouquinho o botãozinho do stand-by, deixa eu digerir isso, deixa eu pensar, deixa eu dormir com essa ideia, com essa informação, né, deixa eu pesquisar, deixa eu entender um pouquinho mais a respeito disso antes de eu já julgar e já falar e já dizer que é isso, que não é, enfim. Então, muito cuidado com essas precipitações todas, às quais estaremos sujeitos. Essas precipitações vão levar a gente ao erro, tá? Outra coisa que vai acontecer aí com Marte retrógrado, tá? Pessoas do passado voltando para a minha vida, principalmente pessoas que têm a ver com relacionamentos que eu já tive em outros momentos. Então, essas pessoas voltam, dão um oizinho, né? Ou eu começo a sentir falta, desejo, necessidade, vontade de falar com aquela pessoa que já foi, que já ficou lá, aquele ex, né? Que já passou. Então, essas paixões antigas, elas são
reacendidas, às vezes só da nossa parte, às vezes só da parte da outra pessoa. Então, se você em algum momento ainda tem alguma esperança de algum ex, de alguma coisa assim, pode ser que agora role, tá? Porque como a gente tem um planeta de relacionamento andando para trás, isso faz com que a gente fique mais suscetível, a gente, todas as pessoas fiquem mais suscetíveis a repensar, poxa, talvez eu não precisava ter terminado desse jeito, acho que de verdade eu gostava mesmo daquela pessoa, né? Então, isso desconecta um pouco a gente das relações novas de agora, né? E conecta um pouco a gente com coisas que foram lá para trás. Então, a gente às vezes quer dar um oi para aquela pessoa que já foi, a gente recebe um oi sumida daquela, né, que já foi. E aí cabe a você avaliar o quanto ambas as pessoas mudaram para saber se essa relação vai funcionar, tá? Porque se você não mudou e o seu ex não mudou, eu garanto com 100% de certeza para você que essa relação não vai funcionar, tá? Se só uma pessoa evoluiu e a outra não, independente de se quem evoluiu foi você ou foi o seu ex, as chances assim dessa relação funcionar, eu diria que seria em torno de uns 30 a 40%, tá? Porque não adianta uma pessoa mudar, porque quem não mudou fica puxando o outro para trás. Então continua difícil. Tem uma chance? É pequenininha? Tem, tá? Mas agora, se você já conviveu, já se relacionou, não funcionou, ninguém mudou e estão tentando fazer de novo, sinto te informar que vai continuar não funcionando. Os problemas continuam aí, vão continuar exatamente iguais. Daqui a pouco vocês estão brigando tudo de novo e separado e bloqueado e não sei o que lá e tudo mais. Então, se te der vontade, tiver a oportunidade dessa reconexão com uma pessoa que já teve na sua vida, presta atenção se você mudou o que você precisava mudar e se a outra pessoa mudou o que ela precisava mudar também. E só abrindo um parênteses aqui, que nem era para eu estar aprofundando nisso, você vai falar, poxa, mas eu não tenho que mudar porque ele fazia tudo o que queria de mim, ele me traía, poxa, me manipulava na relação. Claro que você tem que mudar. Você tem que mudar porque você tem que aprender a se valorizar, tem que aprender a olhar mais para você, tem que aprender a colocar limites nas coisas e não se deixar ficar na mão da outra pessoa, tá? Então, independente de como sejam as coisas, a gente sempre, 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 sempre tem que evoluir, crescer e se desenvolver. E não tô dizendo que se você viver um relacionamento foi mais complicado ou que foi abusivo, que a culpa é sua. Só tô dizendo que você precisa aprender a olhar para você e descobrir o valor que você tem para que você não seja vítima mais uma vez, tá? É só isso que eu tô querendo dizer. Olha para você, se reconhece, olha o seu valor para que você não caia mais em ciladas como essa, tá? Enfim, voltando aqui para o que eu precisava falar para vocês, vamos ter que, só arrematando aqui, ter um cuidado muito grande com a nossa energia vital. Marte é a ação, é essa energia toda que coloca a gente em movimento a alguma coisa. E se o planeta da ação está andando para trás, significa que a gente vai estar com menos energia disponível, com menos disposição. Vai estar meio que olhando e falando, acho que amanhã eu faço, e chega amanhã a gente vai querer fazer amanhã, e daí depois de amanhã a gente vai querer deixar para a semana que vem. Então, cuidado, gerencie a quantidade de energia e disposição disponível que você vai ter. Não vai estar com toda a energia, não vai estar com toda a disposição, não vai estar naquele nesse período que Marte está retrógrado, tá? Então, gerencie muito bem a quantidade de energia ali que você está gastando. Possivelmente você vai ter que fazer uma reorganização nas prioridades, dar uma mexida, tirar coisas, colocar coisas na sua ordem de prioridades, para você dar conta da sua vida nesse período que Marte vai estar retrógrado, tá? Porque Marte retrógrado tira a energia vital disponível pra gente, dependendo, inclusive, se você for geminiano, né? Se você for geminiano, pisciano, sagitariano, tá? E virginiano, você vai ter que cuidar, inclusive, com a sua saúde física, tá? Porque são os signos ali mais afetados por Marte retrógrado. Então, você vai ter que cuidar mesmo, inclusive, da sua saúde para você não ficar doente, imunidade baixa, alguma coisa assim, tá? Então, muita atenção nesse período e muita atenção com a sua falta de atenção,
Vamos todos estar desatentos, cabeça nas nuvens, o racional aqui, as ideias a mil. Então, se tem muita energia aqui, tem pouca energia sobrando para as outras coisas. Pouca energia para ação, pouca energia para prestar atenção em alguma coisa, para concluir tarefas, levar as coisas até o final. A gente não vai estar ouvindo o que o outro está falando, e a gente já vai estar concordando, discordando, a gente já vai, às vezes, por falta de atenção, a gente vai cometer muitos erros, a gente vai se comprometer, a gente vai falar sim quando eu nem ouvi direito o que era, vai falar não quando eu nem prestei atenção. Então, para um pouquinho, centra, foca e preste um pouquinho mais de atenção nas coisas todas aí, né? Tenta aquela ideia da presença, sabe? Tô aqui, tô com você, tô ouvindo o que você tá falando, prestando atenção, tenta centrar e tenta focar, porque vai estar tudo muito bagunçado aqui, vai estar tudo com uma energia em excesso, e energia em excesso, nada que é em excesso faz bem. Então, a gente vai cometer muitos erros por conta desse excesso de energia. Não prestar atenção, não olhar pequenos acidentes. Marte fala de pequenos acidentes, né? Porque não derrubei o copo, não sei o que lá e tal, fiz, me cortei, me machuquei, não olhei para o lado, caí, tropecei, enfim, tá? Muita atenção. Exercitar a presença para que esse Marte retrógrado não passe por cima da gente, né? E deixe muitos efeitos colaterais, tá? E aí, você vai olhar lá no seu mapinha natal, você vai ver aonde que tá, né, desse grau 25 até o grau 8 de Gêmeos, ou do 8 até o 25, você vai ver que casa que vai pegar esse Marte retrógrado para você, porque você sabe que são aquela casa, são aquelas áreas da sua vida, aquela área da sua vida que vai entrar agora num processo de revisão, de reorganização, onde eu vou precisar olhar de novo, consertar algumas coisas, desdizer algumas coisas que em alguns outros momentos eu disse, né? Ou reforçar algumas coisas que mudei, tô pensando de um outro jeito, vamos sentar e vamos conversar de novo sobre isso, porque agora, né, eu estudei, eu expandi minha cabeça, eu vivi uma experiência onde já não concordo mais com aquilo que eu concordava antes. Então, não tenha medo de voltar atrás, não se apegue ao erro, não se apegue ao que uma vez você disse, e aí porque eu disse eu nunca mais posso dizer outra coisa. Então não se apegue a quem você já foi ou às ideias que você já tinha em algum momento. Não tenha medo de voltar atrás, não se arrependa, tá? Nesse momento é melhor você se arrepender e dizer, mudei, né? Tô com outras ideias, do que você continuar persistindo naquilo que você sabe que não tem efeito, que não te levou num bom lugar, porque agora vem essa prova real de tudo aquilo que você falou, já que você deu a sua palavra, vamos ver como é que essas coisas estão aí na sua vida. É mais ou menos assim que o universo vai agir agora, nesse momento. Bom, aqui acho que eu consegui passar toda a ideia, tanto de Marte em Gêmeos, quanto Marte retrógrado, para deixar aí já prontinho para vocês, né? Se prepararem para esse período. Tem mais informação lá no meu Instagram, tem o Astral do Dia, né? Se você não veio pelo Instagram, o Instagram é Roberta Brizola, então você vai lá tem caixinha de perguntas, a gente conversa, enfim. E eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Beijos e até mais!